Graça e paz, meus irmãos. Queremos saudar todos que nos assistem neste momento, em suas casas, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Esperança, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Paranavaí, nossa igreja também, todos os demais irmãos em Cristo, do nosso presbitério, amigos, familiares, que estão também acompanhando a nossa série de mensagens nesse tempo de quarentena que infelizmente não estamos podendo ainda congregar para juntos, congregacionalmente, adorarmos ao Senhor, mas estamos nos utilizando deste meio para anunciar a palavra de Deus, para continuar a exposição também das Escrituras, e hoje nós teremos esse tempo aqui de leitura das Escrituras, de oração, de louvor e também da exposição da palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus visite cada coração, cada vida, cada pessoa que está nos acompanhando, abençoando ricamente todos vocês. Quero ler uma leitura introdutória das Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao Cordeiro, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Nosso Deus bendito, nós te bendizemos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor e também nosso Pai celestial. Te bendizemos, Pai, por teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou a este mundo, e Ele veio voluntariamente para dar a vida para nos resgatar dos nossos pecados. Ele derramou precioso sangue na cruz do Calvário, em nosso lugar e em nosso favor. Nós te louvamos, ó Senhor Deus. Nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus, que também foi derramado para habitar conosco para todo sempre, nos consolando, nos confortando e também nos capacitando em toda boa obra. Pai, Filho e Espírito Santo, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és digno, ó Deus, de receber o nosso louvor, a nossa adoração, os cânticos de nossos lábios, nossas ações de graças, e também nós te louvamos porque podemos também apresentar ao Senhor as nossas súplicas. E fazemos isto neste momento, orando, te bendizendo e suplicando que o Senhor abra nossa mente para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, a exposição da tua palavra, a leitura da tua palavra. Nós também colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de perdão pelos pecados cometidos. Somos pecadores, quebramos a lei do Senhor e pedimos misericórdia, pedimos que a tua graça, Senhor Deus, por tua graça, o Senhor nos perdoe de todos os pecados e nos purifique de toda injustiça. Nós também colocamos diante do Senhor toda esta situação que nós estamos enfrentando nestes dias, dias de muitas dificuldades no mundo e também no nosso país, desta pandemia do coronavírus, esta ameaça terrível que está ceifando muitas vidas, trazendo dor, sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor venha em nosso socorro, abençoando nossas vidas, abençoando o teu povo, abençoando todas as pessoas desta nação. Por favor, Senhor, abençoa os líderes da nossa nação, para que possam
tomar medidas corretas, certas, agir em favor deste povo, principalmente dos mais carentes, aqueles que mais sofrem, ó Senhor. Nós oramos, colocamos em Tuas mãos os enfermos, os doentes, os idosos, todo o grupo de risco. Colocamos em Tuas mãos também, Deus bendito, todos os profissionais que, mesmo nestes dias de quarentena, estão saindo às ruas, trabalhando duramente para servir esta nação, para cuidar deste povo. Abençoa, dá-nos, ó Senhor, da Tua graça, do Teu amparo, vem em nosso socorro. Nós clamamos, não temos outro Deus, além do Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, e é poderoso para nos salvar, é o Deus que pode realmente, o único Deus que pode realmente nos tirar desta situação difícil que nós estamos passando. E nós esperamos somente no Senhor. Olhamos para as Tuas mãos e aguardamos, ó Deus, então, o Teu livramento, o livramento que vem do Senhor. Dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, submissão ao Senhor e que possamos realmente esperar no Teu socorro. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Te adorar, ó Deus, estar em Tua presença. Levantarei mãos santas e Te bendirei, ó Cristo, com um coração contrito. Eu quero ver Tua majestade. Seja ao Teu nome, porque Te amo, ó Deus, Te amo. Eu vivo pra Te amar, ó Deus, vivo por Tua graça, pois livraste a minha alma e derrotaste o hoje tenho santidade, eu tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao Teu nome, porque Te amo, ó Deus, Te amo, porque Te amo. Te amo, ó Deus, Te amo. Eu quero Te adorar, quero Te adorar, ó Deus, estar em Tua presença. Levantarei mãos santas e Te bendirei, ó Cristo, com um coração contrito. Eu quero ver Tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao Teu nome, porque Te amo, ó Deus, Te amo. Eu vivo pra Te amar, ó Deus, eu vivo por Tua graça, pois livraste a minha alma e derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, eu tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao Teu nome, porque Te amo, Te
Queridos irmãos, a mensagem bíblica desta noite é baseada em Marcos capítulo 8, dando continuidade à nossa série expositiva no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, do primeiro versículo ao 9º versículo, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Meus irmãos, esse texto que nós lemos agora é a narrativa que nos fala da segunda grande multiplicação de pães e peixes. Nós não podemos aqui confundir com a primeira multiplicação de pães e peixes, que nós encontramos em Marcos capítulo 6, do versículo 33 até, ou melhor, do versículo 30 até o versículo 44. Algumas coisas que envolvem aqui esse texto, esse acontecimento, são muito parecidas com aquele acontecimento registrado lá em Marcos capítulo 6, da primeira multiplicação dos pães e peixes. Por exemplo, nós temos aqui Jesus e seus discípulos, e eles estão mais uma vez aqui cercados por uma multidão. E a multidão está também com fome, está também carente. E aqui nós estamos percebendo que Jesus mais uma vez multiplica pães e peixes. E todos se fartam ao ponto então de sobrar cestos. Isso acontece tanto na primeira multiplicação, como também aqui nesta segunda multiplicação. E também de maneira curiosa, de modo curioso, a multidão também é despedida, e eles se vão, ou seja, Jesus e seus discípulos, se retiram para outro lugar. Então, existem realmente alguns aspectos aqui que são similares. E isso, inclusive, faz com que muitos estudiosos tenham a opinião de que isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma repetição da narrativa daquela outra multiplicação. Nunca aconteceu, alguns acham que não houve 2 multiplicações, mas apenas uma multiplicação. Ora, meus irmãos, isso é um grande equívoco. Na verdade, Jesus repete novamente este milagre, apesar de ter esses aspectos parecidos. Quando você analisa com mais cuidado, você percebe que tem muitos aspectos de muita diferença, de diferenças que são importantíssimos, e é isso que nós queremos aqui apresentar. Nós queremos analisar esse texto desse Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, do 1º ao 9º versículo, expondo essa passagem, apresentando as diferenças desta segunda multiplicação com a primeira multiplicação, apresentando o sentido desse texto e depois fazendo algumas aplicações para nossas vidas, para a igreja, hoje, nestes dias, nesse momento que nós estamos passando, vivendo em nosso país, inclusive, tá bom? Então, vamos lá, olhem com atenção do 1º ao 3º versículo. Vamos acompanhar mais uma vez a leitura. Diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente. Até aí por enquanto. Meus irmãos, que o evangelista João Marcos nos diz assim: naqueles dias. Mas que dias eram esses? Então, quando nós analisamos o contexto maior,
nós percebemos que Marcos está se referindo aos dias em que Jesus estava naquela região chamada Decápolis. Então, Jesus está ainda naquela região. E aqui nós temos a primeira diferença desta segunda multiplicação de pães e peixes com a primeira registrada lá no capítulo 6. Por quê? Na primeira multiplicação, Jesus está próximo a Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E nós encontramos ali, exatamente por isso, a maioria daquelas pessoas que foram abençoadas com aquela primeira multiplicação de pães e peixes eram judeus. Aqui, a região de Decápolis, nesta segunda multiplicação, é uma região de gentios. Então, aquela multidão que vai agora, né, que foi abençoada com a segunda multiplicação de pães e peixes, era predominantemente formada por pessoas que não eram judeus, né? Eram gentios, na verdade. Então, isso é uma informação muito relevante, muito interessante nesse texto. Esta é uma diferença que é muito importante para o entendimento da mensagem central desta passagem das Escrituras, desta narrativa aqui do Evangelho. Então, Jesus agora, ele estava cercado de gentios na região de Decápolis. Isso é uma informação muito importante para a gente. E o versículo 2, né, nos mostra que Jesus se levanta, fala com os seus discípulos e diz assim: tenho compaixão desta gente. O Senhor Jesus, então, se compadece daquelas pessoas. Tenho compaixão dessa gente. E a palavrinha aqui no original, que foi usada para compaixão, é uma palavra bem interessante, porque ela vem de outra palavra que fala das entranhas dos animais, dos órgãos vitais. Inclusive, na antiga aliança, os sacerdotes, antes de levar o sacrifício ao altar do Senhor, eles então deveriam comer as entranhas, os órgãos vitais, o coração, rins, etc., dos animais que eles sacrificavam. Então, essa palavrinha aqui, que foi traduzida para o nosso português como compaixão, é uma palavrinha que fala disso, exatamente, desses órgãos vitais. Mas, ou seja, aqui nesse texto, Marcos está utilizando num sentido metafórico, dizendo que o que Jesus estava sentindo por aquelas pessoas era uma dor, uma compaixão, algo muito profundo, algo que vinha do seu íntimo, do íntimo do seu ser. E essa compaixão, essa sensibilidade dele, profunda, do mais íntimo do seu ser, faz com que ele se mova na direção daquelas pessoas para ajudá-las naquele momento ali de necessidade que elas estavam passando. Esta palavrinha, a palavra compaixão, é a palavra muito forte no texto original para nos mostrar que aqui, nesta passagem, o Senhor Jesus, com estas palavras, Marcos está nos revelando o coração sensível e misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração profundamente tomado por compaixão. O Senhor Jesus Cristo tem uma compaixão imensa, imensurável pelas pessoas, porque Ele conhece muito bem a dor, a necessidade das pessoas. Ele olha para aquela multidão e Ele se compadece dela. E Ele olha e vai até os discípulos e diz assim: eu tenho compaixão deste povo, eu tenho compaixão desta gente, porque eles estão aqui comigo por 3 dias, e se eu mandá-los embora agora, eles vão padecer no caminho. Então, a sensibilidade, a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo aqui demonstrada nestes versículos. E aqui nós temos uma outra diferença também, que é muito interessante, que é Jesus quem toma a iniciativa. Jesus percebe o problema, Jesus percebe que as pessoas estão com fome, elas têm necessidades, e Ele toma a iniciativa. No primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes, lá em Marcos capítulo 6, os discípulos procuram Jesus. Eles estão ali preocupados, tem pelo menos ali 5.000 homens, né?
E ali, naquele caso da primeira multiplicação, eles contaram apenas os homens, não contaram as mulheres e crianças, então era muito mais gente que estava ali precisando, padecendo também de necessidades. Os discípulos chegam até Jesus: olha, é melhor despedir essas pessoas para que elas possam voltar para as suas casas e, passando pelas aldeias, possam comprar pães e possam se alimentar. E Jesus, então, desafia aqueles discípulos a tomar uma iniciativa de resolver esse problema. Foi assim na primeira multiplicação. Aqui não. Aqui Jesus olha e se compadece daquela gente. Por que será que os discípulos nada fizeram? Por que será que os discípulos não tomaram nenhuma iniciativa? O texto não nos diz, mas eu penso que, por eles estarem entre os gentios, é possível que aquela birra que os judeus tinham contra os gentios esteja presente aqui. Eles não tomaram nenhuma iniciativa, talvez porque se tratavam de gentios e eles não iam se mexer para cuidar disso. Os judeus achavam que os gentios serviam apenas para uma coisa: ser combustível para o inferno. É isso mesmo, combustível para que as chamas do inferno nunca se apaguem. Era assim que os judeus pensavam daqueles povos pagãos, dos gentios do seu tempo. Talvez exatamente por essa birra e essa rixa que os discípulos não tomaram nenhuma iniciativa de cuidados. Eles possivelmente não estavam sem nenhuma compaixão, seus corações endurecidos diante de toda aquela situação e diante da necessidade das pessoas. Isso é muito interessante. É uma suposição que eu tenho, a respeito desse texto. Mas vejam, o segundo versículo nos mostra outra diferença. Aquelas pessoas estavam ali com Jesus por pelo menos 3 dias. A primeira multiplicação, eles passaram 1 dia apenas com Jesus. E aqui nós temos 4.000 pessoas, ali fixadas aos pés de Cristo, coladas a Ele, modo figurado, por 3 dias, sem arredar o pé dali. Isso é muito interessante, porque tem uma outra diferença. A nossa quarta diferença é essa expressão que aparece aí também, que diz assim que eles permanecem comigo. Foram essas as palavras que Jesus disse. Ele disse assim: há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Esta palavrinha aí, permanecer comigo, que permanecem comigo, no texto original, um estudioso observa que ela tem um tom de religiosidade. Permanecer aqui, no texto original, mostra, traz uma conotação de adesão a Jesus, traz uma conotação de ter um compromisso especial com Jesus. Então aquela multidão estava ali, tendo um relacionamento com Jesus, como não houve até aqui nesse texto. Em nenhum outro momento o evangelista Marcos nos apresenta alguma multidão com essa disposição. Essa disposição aqui desta multidão, na segunda multiplicação de pães e peixes, é uma disposição interessante. Eles estavam ali comprometidos com Cristo, um compromisso especial com Cristo, de ouvi-lo, de aprender com Ele as palavras do reino de Deus, também de ver os sinais que Ele poderia manifestar, exatamente apontando para Ele mesmo como Messias de Deus. Mas isso é muito interessante, porque os judeus, eles não tiveram essa atenção com o Messias. Cercavam Jesus, mas com curiosidade, cercavam Jesus, mas tinham ali entre eles os fariseus, sempre confrontando a Cristo, sempre jogando armadilhas, inveja, pessoas buscando a Jesus apenas por um espetáculo daqueles dias, ou querendo algum benefício, algum milagre, comer, ser curado, coisa parecida. Mas aqui nós temos uma multidão, muitas pessoas ali, gentios, que tinham um compromisso especial com Cristo, estavam ali 3 dias com Ele, mesmo no deserto, mesmo sabendo aquelas pessoas que não tinham o que comer, mas não saíram de perto do Senhor, não saíram de perto do Messias. Então,
é muito diferente da primeira multiplicação de pães e peixes. Temos aqui uma quinta diferença também. Eles não tinham como se alimentar. Veja que o próprio Senhor Jesus diz que estava preocupado. Olha, diz assim o versículo 3: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Essa é uma outra diferença muito interessante, porque na primeira multiplicação, eles poderiam sair, voltar para as suas casas, passar pelos vilarejos e comprar pães e dar um jeito de se alimentar nesse retorno aos seus lares, às suas casas. Aqui, o próprio Senhor Jesus está dizendo que isso não é possível, que eles vão desfalecer pelo caminho, e muitos deles vieram de muito longe. Então, meus irmãos, uma multidão de 4.000 pessoas, formada majoritariamente de gentios, pessoas que não tinham o que comer, e ficaram ali por pelo menos 3 dias, comprometidos com Jesus Cristo, próximas a Ele, querendo ouvir o que Ele tinha a ensinar, e ainda, meus irmãos, pessoas que tinham vindo de muito longe para estar perto do Senhor. Isso é bem interessante. Então, algumas diferenças que nos mostram que esse segundo milagre, apesar de envolver pães e peixes, no primeiro, 5 pães e 2 peixes. Aqui, 7 pães e alguns peixinhos. Então, nesse sentido, apesar desses aspectos que são realmente similares, parecidos, mas quando a gente analisa com um pouquinho mais de paciência e atenção, a gente percebe que aqui há muita diferença aqui de um texto para o outro, de um milagre para o outro. Agora eu quero que vocês percebam juntamente comigo o 4º versículo, a perplexidade dos discípulos. Jesus toma a iniciativa. Jesus anuncia sua profunda compaixão. Ele quer abençoar aquela multidão. Ele não vai despedir aquela multidão sem antes cuidar da necessidade que ela apresenta. E os discípulos então se levantam fazendo questionamentos. Eles ficam espantados com a reação de Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim: mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Meus irmãos, então, a situação era muito interessante. Os discípulos estão aqui focados no problema. Eles não estão olhando para Cristo. Eles não estão vendo que ali eles estavam diante do Deus encarnado. Então eles focam apenas para o problema, eles exaltam o problema. A forma como a frase aqui é construída, ela é construída para demonstrar exatamente que eles estavam diante de um impossível. Algo que era impossível de acontecer, porque a palavra pão nas Escrituras simboliza vida, simboliza abundância. E a palavra deserto simboliza o contrário disso, aridez, morte. Então, a forma como Marcos coloca esta frase aqui para a gente é para nos mostrar que os discípulos se levantam perplexos e eles abordam Jesus dizendo: olha, o que o Senhor, essa sua preocupação é interessante, mas esse problema é impossível de ser resolvido, porque deserto não é lugar de ter pão. Então, como é que essas pessoas podem ser, aqui neste deserto, como elas podem ser satisfeitas em suas necessidades? Como é que poderemos saciar a fome dessas pessoas? Aliás, a pergunta é assim: quem é que pode fazer isso? Não há quem possa fazer isso. Interessante a dureza do coração dos discípulos. Eles viram tantas coisas que Jesus fez, tantos milagres, tantas maravilhas. A multiplicação dos pães e peixes naquela outra ocasião, perto de Cafarnaum, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Sobraram cestos. Todos se fartaram. Muitos outros sinais. Vejam, o texto anterior nos mostra a cura
de um surdo e gago, a libertação da filha de uma mulher cirofenícia, tantas outras coisas que nós estamos apresentando nesses dias, os versículos, os textos anteriores, os milagres que Jesus vem operando, a cura na sinagoga, a cura, a ressurreição da filha de Jairo, a cura daquela mulher de fluxo de 12 anos, enfim, eles estavam vendo, andando com Cristo, mas eles ficaram tão impressionados com o problema, focaram tanto no problema, exaltaram tanto o problema, não tiraram seus olhos do problema que eles estavam diante, enfrentando, e esqueceram que eles estavam diante de Deus, o Deus do impossível. Eles então duvidam então de que Jesus pode realmente reverter este quadro e resolver esta situação. Meus irmãos, esta perguntinha, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto, ela não é nova nas Escrituras. Ela já foi feita em outro momento da história da redenção. Quando nós lemos o Salmo 78, eu quero ler para vocês os versículos 19 e 20 do Salmo 78, nós encontramos essa expressão aparecendo mais uma vez, de outra maneira, é verdade. Mas veja, Salmo 78, que é um salmo de Asaf, é um salmo em que o salmista está preocupado em que as gerações que estão vindo, né, que elas possam ouvir os grandes feitos do Senhor, aprender quem é Deus e o que Ele fez na história do povo de Israel, para que elas pudessem colocar suas esperanças em Deus, a confiança delas no Senhor, e para que as novas gerações pudessem também obedecer a Deus. Este Salmo 78 fala disso, fala da providência de Deus na história de Israel, na história do seu povo, mas esse Salmo também enfatiza a dureza de coração do povo de Deus, ou seja, fala dos grandes feitos do Senhor de libertação, os milagres operados pelo Senhor ao longo da história da redenção, especialmente na retirada do povo de Deus do Egito, rumo à terra prometida, mas esse salmo também fala da dureza daquele povo, como foi difícil, como eram rebeldes, murmuradores contra Deus e contra a liderança que Deus havia estabelecido para liderá-los rumo à terra prometida. Veja, o versículo 19 e 20, diz assim, vou ler para os irmãos. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Vejam, ouçam esta pergunta, vou repetir. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Versículo 20, com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou seu furor contra Israel. Então, no passado, na peregrinação, saindo do Egito, aquele povo de coração endurecido, rebelde, idólatra, se levantou contra o Senhor e ergueram palavras contra o Senhor nesse sentido. Vem cá, como é que pode? Será que quem é que pode preparar uma mesa no deserto? E o Senhor então foi lá, feriu a rocha para que eles bebessem água no deserto. E eles olham para o Senhor e se voltam e perguntam, será que podemos comer também pão aqui? Quem pode providenciar pão para a gente no deserto? E Deus então fez cair o maná sobre aquele povo para alimentar aquele povo. Eles queriam também carne. Então o salmista vai mostrando isso, Deus agindo misericordiosamente, cheio de compaixão, salvando aquele povo, apesar da teimosia, da dureza daquele povo. E nós sabemos que muitos, aquela geração murmuradora, reclamadora, morreu no deserto e não entraram na terra prometida. Vejam, a pergunta que é feita pelo salmista, que o salmista, melhor dizendo,
nos mostra que fizeram contra o Senhor. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E qual foi a resposta do Senhor? Sim, Deus preparou mesa no deserto para aquele povo. Supriu todas as necessidades daquele povo. Providenciou água, o pão que desceu do céu, o maná, providenciou carne. Deus abençoou aquele povo, guiou aquele povo, protegeu aquele povo do sol. Deus providenciou iluminação na noite. Deus cuidou daquele povo, conduzindo aquele povo rumo à terra prometida. Vocês percebem, meus irmãos, que a pergunta que os discípulos fazem para Jesus é muito parecida com a pergunta dos discípulos da antiga aliança, dos peregrinos da antiga aliança. Eles olham para Jesus e dizem, como eles estão falando as mesmas coisas. Por acaso pode Deus preparar uma mesa aqui neste deserto? Eles estão num lugar deserto. Aquelas pessoas estão famintas. E eles enfatizam a impossibilidade. E Jesus agora se levanta, não apenas para mostrar a sua profunda compaixão, mas agora também para mostrar o seu imenso poder. Sim, Deus pode preparar uma mesa no deserto. E agora ele se levanta, e aí vocês percebam, meus irmãos, que no versículo 5, mais uma vez, o destaque é na pessoa de Cristo, é na proatividade dele, é na ação dele para resolver o problema. O versículo 5 diz assim: e Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Versículo 6, ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães partiu-os, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Versículo 8, comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus encarnado, é o Deus do impossível. E ele fez com que aquelas pessoas ficassem fartas de pão, abençoadas, alimentadas, comeram e se fartaram. O Deus Todo-Poderoso operou mais um milagre, maravilhoso, cheio de compaixão, mas também cheio de poder, o Deus encarnado. Então a pergunta do salmista, que o salmista registra no Salmo 78, foi respondida na história também da redenção, da saída do povo de Deus do Egito. E esta mesma pergunta, que também vem de corações incrédulos, endurecidos, diante agora do Deus, do Emmanuel, Deus conosco, Deus encarnado, para revelar a graça de Deus, o amor de Deus aos pecadores. Essa pergunta retorna na boca agora dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a resposta não foi diferente. Deus é o Deus do impossível. E Ele então cuida daquelas pessoas. E apesar da incredulidade dos discípulos, Ele abençoa os gentios. Ele cuida daquelas pessoas que estavam famintas. A mesa está pronta. A mesa no deserto está pronta. Venham agora saciar a fome de vocês. Venham comer do pão que desceu do céu, do pão da vida. É isso que o texto está nos ensinando, meus irmãos. É interessante que Jesus é cheio de compaixão com aqueles discípulos também. A compaixão de Cristo, ela também alcança aqueles discípulos. O versículo 5, quando eu li pela primeira vez, há algum tempo, eu imaginei que Jesus ia se levantar e dar uma bronca neles. Mas não, ele se levanta e diz assim: quantos pães tendes? Então, ele envolve aqueles discípulos na solução do problema. Ele quer cuidar, ele quer tratar o coração daqueles homens também. Não adianta a indiferença, não adianta o preconceito de vocês. Eu vou usar vocês, eu vou trabalhar seus corações e vou usar vocês para resolver
o problema e para abençoar essa multidão. Vocês têm quantos pães aí? E esse Jesus cheio de compaixão, antes de alimentar a multidão, ele agora cuida do coração de seus discípulos. E eles agora começam a trabalhar juntamente com o Senhor, né? Evidentemente que o milagre foi feito pelo Senhor. O impossível foi realizado por Deus, mas Deus está usando os discípulos, o que eles têm nas mãos, para que agora aquela multidão fosse abençoada. Eles também, os discípulos, os judeus também precisavam de compaixão. Os gentios estavam sendo alvos da compaixão de Cristo, mas os judeus também precisavam. Eles não tinham vantagem nenhuma sobre os gentios. Eles não têm nenhuma vantagem sobre os gentios. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9. Tanto judeus como gregos, e aqui eu coloco gentios, estão debaixo do pecado. Não há nenhuma vantagem. Judeus e gentios precisam desesperadamente da compaixão, da misericórdia do Deus do impossível, do Deus encarnado, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, a mesa foi posta. Um banquete celestial em pleno deserto. Glória a Deus por isso. Quero encerrar, meus irmãos, com algumas aplicações para as nossas vidas. Lembrem, Marcos capítulo 6, do 30, versículo 30 ao versículo 44, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Nós vimos, já fizemos a exposição desse texto. Jesus, naquela ocasião, depois de umas férias frustradas, um dia de descanso que não deu certo, ele olha aquela multidão que havia se adiantado, estava esperando ele lá do outro lado, e ele se compadece daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e ele ensina, e ele opera milagres, e ele alimenta, ele cuida daquele rebanho, porque aquele texto de Marcos 6 está para nos mostrar que o pastor do povo de Deus havia chegado, o verdadeiro e único pastor que era apontado pelas profecias. O Senhor havia dito por boca dos profetas que ele mesmo viria e veio para pastorear o rebanho, o seu povo, para curar as feridas, para congregar e tudo mais. Então, Marcos capítulo 6, a primeira multiplicação está para nos ensinar que o nosso pastor chegou, o pastor do povo de Deus chegou. A segunda multiplicação está para nos ensinar que este pastor também é pastor dos crentes entre os gentios. Não apenas dos crentes entre os judeus, mas também dos crentes entre os gentios. É pastor das nações. Está reivindicando as nações para ele. Ele está cuidando daquela multidão formada por gentios. E ele está alimentando, ele está preparando mesa no deserto também para eles. Assim como Deus, na antiga aliança, preparou mesa no deserto para aquele povo que estava peregrinando para a terra prometida. Jesus, o Deus encarnado, está preparando mesa no deserto, dando pão para aquelas pessoas, alimentando aquelas pessoas, para convidá-las também para que pela fé possam se render a Ele e peregrinar também para a terra prometida, para a pátria celestial. É o convite do pastor para que as pessoas possam ouvir a sua voz, para fazer parte do seu rebanho também. Judeus e gentios precisam da compaixão de Cristo, porque todos são pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. E esse texto está para nos mostrar, meus irmãos, que Jesus também é pastor dos gentios. Esse texto é maravilhoso. Esse texto me emociona. Esse texto é impressionante. O Deus encarnado, cheio de compaixão, preparando uma mesa no deserto para os judeus, os seus discípulos, e para os gentios. Isso é bem interessante. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa percepção? Vamos entender que o Senhor Jesus é a própria provisão de Deus para a maior de todas as fomes, que é a fome do coração, que é a fome espiritual. O Senhor Jesus
é o pão que desceu do céu para matar a fome do coração humano, que tem sede de eternidade, que não pode se saciar com nada neste mundo, nada pode matar a fome da alma, do coração, nada pode. Há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. E Jesus é o Deus encarnado que veio, o Messias prometido que veio para alimentar a fome da alma, a fome do coração. João capítulo 6, versículo 35, que é o texto que está depois da primeira multiplicação, diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus falando de si mesmo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem se alimenta do pão da vida, que é Cristo, tem a vida eterna. Quem se alimenta do pão da vida, que é Cristo, tem perdão para os pecados, tem reconciliação com Deus, justificação, vida eterna, paz com Deus. Ele é a provisão de Deus, é o pão especial da provisão de Deus para a fome da alma. Jesus Cristo é, com toda a força, com tudo que Ele é, com tudo que Ele realizou, é o banquete no nosso deserto. O pão que desceu do céu para que tivéssemos então perdão de Deus, para que a nossa alma fosse saciada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Somente Ele pode fartar você, seu coração. Somente Ele pode saciar a fome da sua alma. Somente Ele pode resolver esse seu problema do pecado, da fome que você tem no seu coração. Somente Jesus Cristo. Corra para Ele. Até mesmo aqueles que são cristãos, discípulos, que o amam, mas andam nesses dias fracos na fé, débeis, Ele compreende muito bem a sua necessidade. Você também pode, deve correr a Ele, para que encontre nele amparo, cura, perdão, restauração da sua vida, seu ministério. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Aqueles que não são crentes, convidados por este texto, para que se rendam a Cristo e sejam alimentados do pão da vida. E aqueles que já se alimentaram, mas que andam fraquejando, corram também para o Senhor, que é rico em compaixão pelos seus discípulos. Ele tem muita paciência com os seus discípulos. Os discípulos também são atacados por incredulidade, por preconceitos, por bobagens desta vida. Os discípulos perdem o foco, os discípulos se perdem muitas vezes com as suas visões e percepções erradas da realidade, da vida. Se esse é o seu caso, se você é um discípulo de Cristo, que precisa de restauração, corra para Cristo, corra para Ele. Ele preparou também para você um banquete no deserto. Meus irmãos, vejam, Jesus também pode nos socorrer dos perigos da vida. Ele resolve o nosso maior dilema, que é o problema da nossa fome espiritual. Então Ele pode também resolver a nossa fome do corpo, os nossos problemas existenciais. Ele pode também nos socorrer nos perigos que passamos na vida. Ele é totalmente sensível também às lutas do nosso dia a dia. Ele também é totalmente sensível às nossas dificuldades que passamos. Nós estamos vivendo em dias tensos. Muitas pessoas com quem eu estou conversando estão preocupadas, ansiosas. Muitos discípulos. Essa ansiedade também, essas preocupações todas nos afetam a todos nós. E nós não podemos perder isso de vista. Que Jesus é cheio de compaixão e que Ele tem profunda sensibilidade, no mais íntimo e profundo do seu ser, com relação às nossas necessidades. Nós precisamos correr para Ele, nós precisamos buscar a Ele com humildade, nós precisamos confiar nele, nós precisamos descansar nele e precisamos entender que não há impossível
para Deus. E se passarmos por lutas aqui, por dificuldades, nesses dias por vir, que nós possamos esperar no Senhor e ter paciência nele. Não duvidemos jamais do seu amor e da sua compaixão imensurável. Ele está cuidando de nós. Ele está nos amparando. Vamos sempre correr a Ele em oração humilde, abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração na presença dEle. O nosso Deus está vivo e Ele está no trono. O nosso Senhor Jesus Cristo se compadece de nós. Meus irmãos, quero também desafiar a igreja para que tenhamos a percepção. Veja, a pergunta que os discípulos fizeram, cheia de dureza nos seus corações, de incredulidade: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Nós já sabemos a resposta. Nós que somos crentes, nós sabemos que Jesus pode alimentar as pessoas neste deserto da vida, neste mundo caído, afetado pelo pecado, e somente Ele pode. Então, o desafio neste momento é para que nós possamos compartilhar o Evangelho para todas as pessoas. Levar, anunciar a mensagem do Evangelho e dizer para as pessoas: Jesus pode saciar o seu coração. Somente nele há perdão para os seus pecados. E Ele é o Deus do impossível, que pode também socorrê-los nesses problemas da vida, nesse problema do casamento, nesse problema econômico, nessa situação que está lhe preocupando, lhe trazendo ansiedade, nesta dor que você está sentindo, no luto que você está enfrentando, nesta depressão que não lhe larga. Ele pode também socorrer, Ele é cheio de compaixão, e anunciar o Evangelho, para que as pessoas então conheçam o pão que desceu do céu e possam comer dele, se alimentar dele, para terem seus corações também saciados e receberem em Cristo Jesus perdão para os seus pecados e socorro também em todas as coisas que o Senhor, se o Senhor quiser, por sua graça e soberania, quiser socorrer, Ele é o Todo-Poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que podemos imaginar. E por fim, a última aplicação que eu faço, meus irmãos, vamos olhar para Jesus também como nosso exemplo. Não façamos como os discípulos, olhando para o próximo com indiferença, olhando para o próximo no momento que o próximo está padecendo as necessidades neste mundo, olhando com indiferença, focando apenas no impossível. Na verdade, olhemos para Jesus como nosso exemplo também nesse texto. E vamos aprender com ele a importância de sermos bondosos com as pessoas, compassivos com as pessoas e procurar fazer o bem para todos, para os da família da fé, mas também para aqueles que não são da família da fé, e ajudá-los nas dificuldades, orar com eles, levar a palavra de Deus aos corações das pessoas que estão sofrendo neste mundo, ajudar nas necessidades materiais, cuidar das pessoas, por que não? E devemos fazer isso a todos. O Senhor Jesus chega ao ponto de dizer que devemos orar pelos que nos perseguem. Então, devemos olhar para Jesus como modelo também para que nós possamos agir nestes tempos. E sempre nos colocando à disposição do Senhor para sermos instrumentos de Jesus para amenizar a dor, a fome, o desespero de pessoas neste mundo. Muitos estão dizendo que os próximos dias, que somente Deus sabe como serão, os próximos dias serão dias de muitas dificuldades para o nosso país, para a nossa cidade. Eu não sei o que está reservado para nós lá na frente, mas o que eu sei é que nós temos um Deus que é vivo e verdadeiro, que é o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, que já resolveu a nossa maior fome. E Ele também é poderoso para fazer um banquete para nós no deserto, para cuidar de nós. Ele tem sensibilidade, compaixão, e não será indiferente, não ficará indiferente às nossas lutas aqui. E nós devemos nos humilhar e buscar a Ele nesses dias, sejam bons ou maus, possamos buscar ao Senhor e confiar que Ele está cuidando de nós. E também estender as mãos.
sermos nós os braços dele para ajudar as pessoas. Fazer diferença nestes dias também, como sal e luz, cuidando, abençoando, dando alimento para o faminto, cuidando daquele que não tem como se vestir, abençoando as pessoas nestes tempos difíceis que estão aí, se for da vontade de Deus, né? Se for assim que o Senhor queira, que nós então nos submetamos e vamos procurar, a partir do exemplo de Cristo, ser modelo também de compaixão e amor pelo próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Graça